I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Tu nem tinhas trabalho nenhum a editar, isso depois até te caía mal. Mas eu não recebo enquanto editor, eu recebo churudamente enquanto podcaster de humor. O churudamente é bom que se... Caraca, o flex aqui é real. Eu vi no outro dia que estavas aí com o Guilherme Duarte e tudo. Um homem, Já um homem de outras vidas. Já teve algumas pessoas com aquilo que se costuma chamar relevo, não é? Relevo no panorama do humor. O Guilherme Duarte até acho que vai um bocado em contracorrente, que ele parece-me que está na fronteira, e até se calhar vou tirar isto, depois já havemos de começar, porque isto foge um bocado do âmbito deste podcast. Eu noto que os humoristas, alguns sabendo e outros sem saber, estão com cada vez mais dificuldade a falar sobre seja o que for. Há um receio, estou a desdobrar um tema e notas nos olhos deles, e caraças, ele foi por aí e agora não consigo dizer nada. Não é não saber, é aquele tema, aos olhos dele, é tão espinhoso que ele quer logo afastar-se Sim, sim. E eu noto que é cada vez mais difícil falar com um humorista. É mesmo muito difícil. Mas sabes de onde é que isso vem? Eu sei mais ou menos de onde é que isso vem. Isso vem da realidade das redes. Como tudo é clipável e a partir do momento em que entra na net já não desaparece, o que tu dizes é permanente e toda a gente tem o cu apertado. É mesmo por aí, tipo, por acaso, tu conheces-me já há algum tempo, sabes que eu digo o que tenho a dizer e estou-me a cagar. Também por isso é que tenho pai 1700 seguidores e é o que é. Mas sou muito por aí, porque acho que estou-me a cagar, pá. Se tu não percebes que isto é a brincar, nem sequer devias ter vindo, caralho. Vai para o caralho, o que é que a fazer? A foder meus cornos. É muito assim. Nem vou parar que fazer de conta que é aqui que começa mais um episódio atípico do Império das Aspas, um podcast em que habitualmente estou sozinho a falar para o boneco, que em outras situações o comediante stand-up também poderá identificar-se, como se diz hoje, é relatable. Num dos piores cenários, o comediante sobe a palco para falar para o boneco, mas não é para falar desse cenário, é para falarmos de livros e, mais uma vez, fazendo uma espécie de ligação, não sei se diplomática, se venenosa, com o episódio anterior com o Luís Martinho. Episódio esse onde falámos sobre pequenas partes de um dos livros do Ricardo Aruz Pereira. Hoje não é sobre portugueses que nós vamos falar, quanto a mim, de um dos livros imprescindíveis, de um ou de dois, que são os livros do Lewis Carroll, e o convidado que eu trago cá hoje para falarmos um pouco sobre esse livro e sobre fragmentos do livro, para estarmos um bocadinho a falar sobre isso. Normalmente não há tempo para falar de coisas aparentemente mínimas, se nós queremos dar uma espécie de panorama sobre as coisas e não paramos para olhar para migalhas. Ainda que estas migalhas mereçam aspas, como alguns humoristas. Vamos falar da Alice no País das Maravilhas e hoje, para me fazer companhia, tenho comigo o Miguel Vieira e se Que é quiseres, progenitor do Malice. não sei se é meia Alice quando comparada com a do livro, porque essa tem a possibilidade de crescer e de crescer. A tua, em princípio, em crescendo, vai por aí afora. Tem essa desvantagem. Depois para encolher é difícil. Mas opá, olha, e quis o destino que. Porque nós, obviamente, eu e a Fátima, quando escolhemos o nome, foi porque gostávamos do nome, se bem que as motivações pelas quais cada um de nós gosta do nome são diferentes, mas gostávamos os dois do nome. E é engraçado que ela tem também, vai fazer 2 anos agora, mas já tem tipo uma paixão pelo disparate. Estás a perceber? Quando eu digo pelo disparate não é no sentido de fazer asneiras, é pelo nonsense, percebes? As coisas disparatadas para ela têm imensa piada. Ela gosta muito de desenhar e gosta de me pedir a mim para desenhar. No outro dia fez-me mandar a desenhar uma série de animais trancados num carro. Por algum motivo, que à medida que não cabiam mais animais trancados naquele carro, tinha que desenhar outro carro e continuar a meter animais trancados lá dentro. Tu não lhe sugeriste uma arca? Já foi feito, mas Eu perguntei-lhe se não podia ser tipo um meio de transporte maior. Ao que ela me disse, não, carro. porque se fosse com carros de Noé, então ele tinha de recrutar mais pessoas, porque não cabiam todos num carro. Imagina, era tipo,
era tipo aquelas comitivas quando vão para os jogos de futebol que são não sei quantos autocarros seguidos. Era tipo isso. A não ser que o Noé fizesse uma homenagem àquele conhecido número que caiu em desuso, acho eu, que era meter não sei quantos palhaços num carro pequenino, Palhaços dentro de um mini. pintar os animais de palhaço e enfiá-los todos dentro do Mini. Não sei se é possível, não é? Não sei se é possível. Mas também a proeza de Noé também não me parece plausível. Epá, é uma questão de escala. Estavas a Estava falar. a pensar, estava só acho piada tipo a isso que, ou seja, não sei se já vinha de genoma ou se é imposição pelo nome, mas acho engraçado o facto dela ter essa paixão pelo disparate também. Vem mais da mãe ou vem do pai? Eu acho que vem dos dois. Opa, obviamente que do pai vem num grau diferente, não é? Até porque o pai alimenta essas coisas todas. O disparate do pai tem outro pedigree, é isso que estás a dizer. Não é bem, tem outro pedigree. A questão é que é entregue num nível de concentração e afluência muito maior. Tipo, o caudal é maior, percebes? Sim. Também porque tenho, Mas obviamente, por motivos óbvios, mais tempo livre durante o tempo em que a Alice está acordada, porque o meu mistério exerce-se às noites, quando a Alice está a dormir. E então, durante o dia, no tempo que passo com ela, há muita permissividade temporal para poder dar asa ao disparate. Mas coisas, não tens noção, tipo, é hilariante. Quando tiveres tu a tua própria Alice, vais-te a perceber que há coisas hilariantes. Eu agora percebo muito melhor, tipo, tanto o chapeleiro como a lebre, porque isto realmente é mesmo divertido brincar com uma Alice. não é que suceda com todos, mas sobretudo os putos que têm uma predisposição para a brincadeira, porque há putos que nascem sisudos, Há logo de putos sisudos, nascença, sim. Há estão putos a que treinar nascem para com 70 velhos. anos, sim. Há putos sisudos, não é? E nascem Sim, nascem com com o 70 sangue anos franzido, já, tipo, tipo. parece que já lhe estão a dever, mal nasce assim, porra, só dívidas. Não é? Mamam na teta, mas contrariados. Mas, caraças, porque é que é isto? Sempre Para ver ao contrariados. final do E mês depois quanto é que dão-se ela me vai conta, pedir o por esta quê? teta. E é, exatamente. E depois quando se dão conta, o quê? Isto não é o teto. A vida daqui para a frente é sempre a piorar. Eles vão ficando enrugados, enrugados, enrugados. Tipo, eu E lembro-me, depois, houve uma série hilariante, tipo, quando a Alice teve pela primeira vez a percepção de que o pai e a mãe vão à sanita e aquele olhar descrédulo, tipo, de olhar para nós mesmo a julgar, tipo, olha, porque é que tu não, tipo, não te cagas só nas cuecas e depois aparece alguém que limpa? O que tu estás a fazer é uma perca de tempo. Tipo, mas estás a perceber, mas estava tipo estampado na cara, tipo, o descrédulo de, "Deus, que perca de tempo é esta?" sejamos eficientes, Exatamente, defequemos onde estamos. Agora é preciso nos dirigirmos a um sítio. Sítio que esse, exatamente. se não for em casa, mesmo em casa às vezes pode estar ocupado. Dirige-te a um sítio, sendo que há a possibilidade de chegares a esse sítio e há uma fila de espera para entrares. Não faz sentido. A partir do momento em que tu fazes nas cuecas, estás a empregar alguém, não é? Tem que haver mão de obra para lidar com esse problema. Andámos aqui neste circo de tangentes quando enfrentas esse petige, esse ser humano em miniatura, e quando ele tem uma propensão para o disparate. E provavelmente o comediante, também há comediantes sisudos e mais abertos para a galhofa. Mas se houver. Eu às vezes dou conta que estou a falar a mesma língua que o puto. É claro que É não posso isso. usar alguns conceitos, mas não é preciso muito esforço para entrar no idioma do puto. Recordo-me com sobrinhas mais pequenas, hum, ver um sentimento estampado no rosto dela que. Mas este gajo é diferente dos outros. Está a falar a minha E é língua. tipo, este adulto não vem Yeah, yeah. estragado. Estou-me a lembrar da minha sobrinha, que é a pessoa que já não vai para novas, ela fez 18 anos, mas assim, a pessoa com a qual eu convivi mais tempo quando ela era pequenita, e ela mostrava muitos desenhos e depois fazia a descrição daquilo, e só uma imaginação muito rebuscada, tal como a tua filha, e eu, em vez de a repreender, disparatava por cima, e ela, ainda mais, o Sim, quê? construías em cima. Que esta porta aqui é um circo, e eu depois imaginava o que estava depois dessa porta, e ela, caraça, é verdade, e vi o brilho nos Muito a olhos. príncipezinho, né? Sim, exatamente. Ainda hoje estou para saber, devíamos ter feito a autópsia, pelo sim, pelo não, fazer a autópsia à cobra. Um elefante. E agora vinha-se a descobrir Até que que o ponto? outro que foi chamado estúpido, afinal tinha razão. Afinal era um chapéu. Devia haver uma espécie de anexo. A cobra foi autopsiada Tipo e espalmada, se como se calhar não fosse um era. guia. E é exatamente, exatamente. Abriram-na e não deram com elefante nenhum. E assim, A única coisa isso, que isso estava não lá dentro espanta era um ninguém. jeep.
É um Jeep, já. Um Jeep no tabuleiro tinha um elefante em miniatura. Eu E percebo a foi isso que gerou a confusão. confusão. Exatamente, exatamente. Mas a forma era de um Jeep. Exatamente. Se calhar faltou olharmos para aquela cobra como se fosse um teste de Rorschach, aparecer mais figuras e começar a interpretar à queima-roupa. Mas voltando à criança e a criança que tem esta propensão para o disparate e quando encontra no adulto essa mesma propensão. É uma harmonia engraçada, principalmente tendo em conta os dias que nós vivemos, em que numa sociedade aparentemente eficiente e organizada, o disparate é visto com maus olhos. Sim, 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 como sendo um desperdício de tempo. Se calhar é útil fazer aqui uma divisão ao disparate propriamente dito, e depois há coisas Sim, que tipo, estão. tentar enfiar uma tesoura aberta numa tomada elétrica é um tipo diferente de disparate. Mas eu nem estava a pensar neste tipo de disparate. No disparates, e vá, à falta de melhor termo, inócuos ou humorísticos. Há disparates e disparates. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito de ver associado ao nonsense como se não fizesse sentido. Principalmente no Lewis, ele nem se chama assim, isto é um pseudónimo, não me recordo o nome dele verdadeiro. Isto Que faz ele bué de escolheu outro sentido. nome por motivos legais, não é? Tu se fores a pensar bem, não fosse a malta começar a desconfiar o quê? Há uma miudinha pequenina que entra por um buraco e depois anda ali, sujeita a não sei quantos adultos. Isto é suspeito. Então o gajo assumiu logo um Diz-me uma pseudónimo. coisa, o gajo tinha uma panca por alegadamente não se sabe, ele não cometeu nenhum ato de pedofilia, pelo menos que se saiba. Pá, No, é en- no daquelas entanto, coisas. no entanto, tinha várias coisas estranhas, como ter álbuns de miúdas pequeninas. Luís, porquê é que tens um álbum cheio de miudinhas? É estranho, mas não é para falar dessa coisa tão bonita que une crianças e igreja e E até adultos. e adultos e gênios Esse grande evento que une gerações. desde o início dos tempos, desde o início dos Sim, tempos. Com ou sem Deus, ele mantém-se aí. Este ato de exatamente. aproximar. E tudo aquilo nas pessoas, como se costuma dizer, epá, deve ser celebrado, ou não? Estou a brincar. Tudo aquilo nas pessoas deve ser celebrado. Há Deve variações ser desta frase. celebrado, sim. Posso fazer Hum, uma pergunta bizarra sobre o livro? Tu eu, normalmente, eu, por tipo, acaso, não tenho esse livro. Eu tenho esse livro, não sei onde é que. O que eu encontrei foi o seguinte. O, ok, mas já o leste. já o li. Mas já o Diz, leste na diz, versão diz. original ou leste-o Não, traduzido ou leste-o... li traduzido, li traduzido. Ok. Porque eu, tipo, eu já li este livro várias vezes em várias traduções diferentes. Tive-o em criança e, portanto, com uma linguagem adaptada para uma criança Hum. e gostei muito do livro, já mais crescido. Comprei o livro de história, o livro mesmo, porque o que eu tinha em criança era mais tipo, estás a ver aqueles livros tipo do Bolinho e Sim, não sei é o uma, quê, é que uma cada página tem um versão. desenho grande e tem um bocadinho de texto e vai-te Sim. ligando a história. Isso é uma versão mastigada. Depois, já adolescente, comprei o livro mesmo, o livro, mas traduzido. E agora, quando a Alice nasceu, decidi que ia ler o livro na língua original, na versão original. Opa, e obviamente com todo o louvor às traduções, e obviamente que não é fácil traduzir este tipo de linguagem disparatada que o livro tem, porque às vezes não faz sentido com o português. É um nível diferente, é hilariante mesmo. E eu ia te perguntar é qual é que é a tua personagem favorita do livro? Aquela que te dá mais gozo, que tipo, cada vez que aparece tu já ficas a esfregar as mãos, o que é que vem aí agora? Eu gosto de quase todas. Aquela que mais me fez pensar foi a Rainha de Copas. É, ok. Porque todas elas, Sim, sim, recentemente, Coelho, minha própria vida, que a minha namorada está-me sempre a dizer que eu tenho uma mania em relação ao tempo e por vezes posso ser um bocadinho picuinhas em relação ao tempo. Quando tens muitos pratos a rodar, tentares diminuir o estrago, eventualmente onde cair. sim. Não me considero um gênio a pôr 1000 pratos a rodar. À medida que eu vou pondo os pratos a rodar, vou encontrando uma solução para diminuir o número de pratos partidos. Uma das coisas que me persegue desde o início, eu recordo-me desde pequeno, até há fotografias que atesto, estou completamente aliado, parece, mas de facto eu estava a pensar na morte. A morte na medida em que eu recordo-me de estar com 6 ou 7 anos e a pensar não vou ter tempo para fazer tudo. E por isso a personagem do Coelho, em parte, pode ser autobiográfica. O tempo, para mim, está sempre muito colado à morte e é um sentimento de urgência. E depois, ao outro lado, de faço o que eu fizer, eu sei que vou sempre falhar.
Eu vou sempre falhar, não há arranja Sim, não. estratagema, dormir menos, fazer não sei o quê, ouvir as musas todas em uníssono, vou sempre falhar. E o que eu estou a tentar é minimizar o estrago. Não gosto deste sentimento de olhar para trás e perceber que podia ter feito mais. Eu não gosto desse sentimento. Mas, mais uma vez, é um sentimento do qual não te podes livrar, porque tu não és perfeito. Sim, é o Ah, eterno dilema de um gajo, de uma pessoa nunca se arrepende das coisas que fez, arrepende-se daquilo que que podia ter feito e não fez. Porque quando porque às fizeste, vezes opá, tentaste, correu mal, opá, corre mal às vezes, acontece, faz parte. Ma- mas às vezes dá-se o caso, tu nem sequer saber que estás a fazer uma coisa, só sabes retrospectivamente. Quando tu Sim, estás sim, na vida, sim. estás na vida, não é? Quando estás na vida, estás na vida. E posteriormente é que tu te tornas uma espécie de biógrafo de ti próprio. Eu digo biógrafo É jogar um e não RPG uma na primeira auto... pessoa. Aquilo que tu eras e aquilo que eventualmente serás no futuro, às vezes há um fosso. Aquilo é Sim, um sim, sim. cadáver, aquilo é uma pele seca de uma cobra que sou eu, não é? Agora mais à frente, mas há uma relação qualquer, mas são dois animais distintos. Até porque um está vazio, é só uma lembrança, e eu, em princípio, enquanto gajo que está aqui a falar, sou, sou um intermediário, não é? Entre o passado e o futuro. Sendo que o passado já o começo a mitificar e às vezes a desmistificar, consoante a personalidade, oscila entre estes dois pontos, e depois o futuro, que não sabes se vem amanhã, o futuro, o seu desenlace, a morte, e tens de jogar sempre com estas duas coisas. Parece-me mais ou menos saudável, pelo menos para mim, nunca descurar o passado, porque é isso que dá perspectiva. O futuro, enquanto uma máscara da morte, a máscara e atrás da qual está a morte. Também dá alguma urgência, mas também não pode ser só isso, senão às tantas parece que andas às voltas do cadafalso. Andas assim às Não é só voltas. pânico. Por acaso nunca fui muito acometido pelo pânico. A questão da morte a mim sempre me deu verticalidade. Saber Tecnicamente a que morte dá a horizontalidade. sim, sim. Mas eu vou fazer questão de me enterrar. Enterrem-me de Pé. pé, se faz favor. E E deixem-me as assim, duas mãozinhas de fora, metam uma taça de fruta nas minhas mãos, que eu quero mesmo, depois de morto, quer ser útil. não sei se já concluíste, mas não sei se o pensamento anterior Não, em estava-te só a relação. perguntar essa questão da tua personagem favorita, porque eu pergunto isto, eu como gosto mesmo muito do livro, eu Mas pergunto isto a várias pessoas. eu digo que é capaz de ser a Rainha de Copas no primeiro livro, porque já muito tempo depois, quando já li algumas vezes o primeiro e o Alice do Outro Lado do Espelho. Mas houve um momento em que o wokeismo e o politicamente correto começaram a aparecer e eu comecei logo a fazer ligações com a Rainha de Copas. Estranhamente ninguém fez, ou só muito tardiamente é que alguém se lembrou. É verdade, havia aqui uma figura que estava sempre a dizer, independentemente do contexto, cortem-se as cabeças. É a personificação daquilo que em tempos chamou o wokeismo, ou politicamente correto, Sim, sim, sim. e paz à sua alma, porque parece que esta versão está mais ou menos domesticada. Prevejo que há de aparecer outra ainda mais Outras novas voraz. iterações, sim. Isto nada realmente morre. No segundo livro, uma das personagens que eu gosto mais talvez seja o Humpty Dumpty. Pela Do- efemeridade, né? Pelos jogos de linguagem, pelos jogos de linguagem, mas isto eu acho que está Lá presente. está, mas pelos jogos de linguagem, é por isso que eu estava à espera. Eu quando te perguntei qual é que era a tua personagem favorita no primeiro livro, é precisamente porque, por exemplo, a minha, é óbvio que eu gosto de todas, porque gosto do livro e Mas eu, tenho eu acho que está presente em maior. envolvimento emocional com todas, mas o gato, o Cheshire Sim, Cat, sim, 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 para também, mim, também, é também. qualquer coisa de fantástico. Tipo, a capacidade de manter um discurso com uma pessoa, uma conversa, em que a pessoa te vai fazendo perguntas e tu tens a audácia de responder, mas nunca lhe dizer nada, é hilariante para mim. Aquela cena quando a Alice chega à bifurcação e se vira para o gato e começa a falar com o gato e, epá, pronto, e agora estou aqui, não é? Eu devo ir para a esquerda ou para a direita? Ao que o gato lhe responde, então, mas isso depende de onde é que queres ir. Ao que a Alice lhe responde, pois, mas eu não sei onde estou, nem sei para onde quero ir, só quero ir para outro sítio que não aqui. Ao que o gato então lhe diz, então não adianta estares a pensar em esquerda ou direita, porque isso é mais uma questão de quanto tempo é que tu andas e não de em que direção é que tu andas. Isto é maravilhoso. Mas isso é um bom exemplo daquilo que há pouco falei. É sempre bom, após uma formulação, pôr o exemplo por debaixo. Caso contrário, pode ficar no abstrato e o exemplo torna a coisa mais clara. O nonsense, muitas vezes, é visto como algo sem ligação. Há ligação em tudo. O que acontece nestes dois livros da Alice, em maior ou maior grau,
consoante a personagem, mas já está presente em todas, é quando tu pões uma lupa sobre a linguagem, percebes que a linguagem é altamente falível. É altamente falível. E o gato é um exemplo, o Humpty Dumpty é outro exemplo, é quando tu começas a aproximar-te cada vez mais das palavras, percebes que elas às vezes ou dizem o contrário, ou às vezes são incapazes de dizer realmente aquilo que tu queres dizer. A Alice nem chegava, ela não teria forma de dizer aquilo que quer dizer porque ela também não sabe o que é que quer dizer. Tu só, Sim. é claro que aí já transportando para outros cenários, o que é que ela está sem pânico, e aí se calhar é que a coloca neste tipo de história e não numa situação trágica, o que ela está a descrever é uma de duas situações que nos podem acontecer com ou sem meios, numa avalanche ou no espaço. Nessas duas situações, perdes as noções de esquerda e direita, cima e baixo. Como o céu e a terra são ocultados, isso deixa de fazer sentido. E nessas situações extremas, tu dás-te conta, é claro, como debaixo de uma avalanche estás a pensar na vida, não sei, e agora antes de morrer vou tirar 15 minutos para me abstrair e refletir na vida. Mesma coisa se estiveres no espaço em vez de morrer. Mas, de facto, a esquerda e a direita, e cima e baixo, são abstrações. Não é? São Claro que convenções. são. Não Sim, é? sim, sim. O gato podia ir por aí, mas isso na tua terra é assim, na minha outra. Na outra ainda está para nascer o norte. Não é? Tu vais lá, entras naquela aldeia e a bússola, o ponteiro, dá meia volta. Não, aqui não é permitido. Não é permitido. Ah, Tipo o GPS da Google. eu não quero dizer que é o eixo principal destas duas obras do Carroll, mas é um dos eixos mais importantes que ele vai mesmo ao limite da linguagem e percebes que Mas sabes porquê? aquilo que te é entregue como verdadeiro não passa de uma convenção. Não passa de uma convenção. Mas é uma particularidade engraçada que muita gente não sabe, é que tipo, o autor, que não é Lewis Carroll, não me lembro do nome do senhor, mas pronto, Matemático, mas a pessoa matemático. era um matemático, exatamente. E então tu notas que há aqui uma série de dissociações de lógica que são maravilhosas. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer que eu curto bem no Gato, também é a razão pela qual gosto tanto do Chapeleiro Maluco. Porque o Chapeleiro Maluco, há uma altura em que tem um diálogo com a Alice e é. Como é que é? Deixa eu ver se eu me lembro. Ele dá-lhe um conselho que devia de ser: tens que dizer aquilo que sentes, ou aquilo que. You gotta mean what you say. Ou não, you gotta say what you mean. A Alice vira-se e diz-lhe: Well, I think I say what I mean, because at least I mean what I say, which is pretty much the same. E depois o chapeleiro responde a melhor coisa que podia responder, que é: isso não é a mesma coisa, mas nem tão pouco mais ou menos. Isso é o mesmo que tu agora me estás a dizer, que o ato de tu veres tudo aquilo que comes significa que comes tudo aquilo que vês, que é maravilhoso. É um ponto onde a filosofia se interseta com a matemática, que há ramos de filosofia, por exemplo, o Bertrand Russell, matemático e filósofo, ele tem livros. Tu, quando vais mesmo a fundo, dás-te conta que tudo está interligado. Seja a filosofia com a lógica, com tudo está ligado. Uh, Sim, sim, aliás, mas a ainda em lógica relação booleana deriva na filosofia. mas ainda em relação ao gato, qual é a última coisa a desaparecer do gato? É sempre o sorriso. E isto já foi interpretado por várias pessoas. Isto tem aqui algum paralelismo com a comédia. Claro que sim. A última coisa que tu vais recordar vai ser ali qualquer coisa, ou um sorriso ou uma variante de um sorriso, um riso ou qualquer coisa que tinha que ver com comédia. Porque é como se todo aquele dilema, eventualmente se vais fumar e aquilo que tu vais recordar do gato é o sorriso. Sim, porque, lá está, mas porquê? Porque se tu fores a reparar bem, tu consegues ter memórias muito mais presentes relativamente a emoções do que a factos. Vamos imaginar, tu és benfiquista, tu mais facilmente te lembras da emoção de ser campeão numa determinada época do que dos factos de quem é que foi o gajo que marcou o golo no jogo mais importante e quem é que era o treinador e quem é que fez a Epá, isso assistência. aí já não sei porque conheço gente maluca que se calhar oferecer-te um contraponto exímio a isso. Não, não porque a emoção vai estar sempre mais presente. É, mesmo que tenham a nuance de não, eu lembro-me de quem é que marcou o golo, como é que foi o lance, não sei o quê, mas lembras-te disso tudo pela emoção. Foi a emoção que te deu o gatilho para tipo, que é a etiqueta que te diz em que gaveta é que isto está guardado. A diversão, ou neste caso o riso, a boa disposição, as emoções positivas nesse âmbito,
são um excelente organigrama de arquivo, uma excelente matriz. Tu has de reparar que neste tipo de livros assim, é óbvio que o livro tem riqueza literária imensa ao longo de várias páginas. Mas os momentos mais marcantes são os mais engraçados e mais disparatados, porque interseccionam-se com emoções. Não sei, eu por acaso, como já o li algumas vezes, não há assim nada que rapidamente me puxe para a emoção. Eu acho que tanto esse livro como o outro são riquíssimos, quase a cada três ou a cada quatro linhas há ali pepitas, mas pepitas a um Sim, há nível. pérolas. Nem sei se faz sentido de falar de pérolas, porque a pérola é quase que puxa para uma raridade. Aqui é tão abundante, porque isto devia envergonhar-nos a vários níveis enquanto comediante. Tem nestes Sim, dois estás a livros falar de um vários escritor e matemático que dava 10-0 a carradas de comediantes por 10 este mundo fora. 10 a 0, estás a ser. Porque depois é capote. Depois ele Eufemi- arruma a trouxa e vai-se embora. Tipo, isto também já não vale a pena bater em mortos. estás a ser eufemisticamente correto, porque há aqui pontos onde ele toca coisas mesmo centrais e a comédia, ou a comédia que nós pensamos, comédia de stand-up, epá, não está aqui nem perto, não sei onde é que ela está. Quando tu vais ao limite da linguagem e percebes, olha, este aparelho que é comum aparentemente a todos nós está carregadinho de falhas. Está carregadinho de falhas. É a melhor coisinha que nós temos. Porque sem isso, então. Mas isto que nós agarramos-nos com unhas e dentes, que é gerador de cumplicidades e de atritos, isto é uma merda. É uma merda porque nós nunca vamos chegar à verdade. E é com isto em mente é que nós devemos Sim, sim, sim. aproximar-nos dos problemas. Porque, olha, com isto que eu tenho aqui, Tá bem, mas que é sempre um remendo de qualquer coisa que nunca vai ser perfeita. Eu acho que esta cautela muitas vezes falha a algumas pessoas, quer no dia a dia, quer pessoas vá ditas com estudos. É, por muito mais afinada que seja a tua mão, enquanto escritor, vais ficar sempre aquém. E é a partir desta premissa que deves partir para o resto. Porque se te encheres ou aquela nova corrente na literatura que é a autoficção, pessoas cheias de si próprias, é muito difícil que o narcisismo, a não autoficção é ser, o eufemismo para dizer mentiroso compulsivo, não é? por exemplo, mas é alguém cheio de si, Ou não é? narcisista. É alguém que não teve a pagar ao biógrafo para falar de si e então fundiu-se. Não se quer chamar uma autobiografia porque não tem tanto prestígio literário, então chama autoficção. Mas isso é um resultado do nosso tempo. O nosso tempo é o século do eu. Nós não conseguimos ver mais nada para além do eu. Focando neste ou noutro livro, aqui nos livros do. Até podia ir buscar um terceiro, mas este está mais fechado na minha cabeça, A Caça ao Snark, que é um poema longo em que ele está à busca de uma coisa imaginária. Aparentemente são coisas disparatadas, aparentemente coisas inocentes, mas ele vai mesmo ao fundo da questão e ainda assim tem uma graça do Isso caraças. compõe em pecinhas de estupidez. Tipo, ele consegue pegar num fio que ao olho comum parecia um fio perfeitamente normal. E depois tu percebes que este fio é de miçangas e cada miçanga é uma estupidezinha pequenina. Tu, por exemplo, tu gostas da Asterix e Obelix? Gosto, gosto. Já leste ou já viste os 12 trabalhos da Asterix? Acho que não. Já alguém me falou nisso, não sei se. Às tantas foste tu. Portanto, basicamente há os 12 trabalhos de Hércules, não é? Sim, Para sim, sim, assumir a sim. divindade, e Asterix e Obelix fazem tipo os romanos, para tentarem perceber se eles eram divinos ou não, estabelecem-lhes um desafio similar em que eles têm que superar 12 trabalhos. E um desses trabalhos é enfiar o Asterix e o Obelix numa cena que aquilo, no fundo, é um paralelismo com uma repartição de finanças ou com um serviço público qualquer, em que ninguém é competente. Aquilo é uma autêntica casa de doidos e cada pessoa, cada vez que eles pensam que a solução é, tipo, olha, tens que ir ao guichê 4C e preencher o impresso B38. E os gajos chegam ao guichê 4C, pedem o impresso B38, mas para preencherem o impresso B38 precisam da requisição A31. E andam sistematicamente assim. E se tu fores a pensar bem, tipo Alice no País das Maravilhas, essa parte dos 12 trabalhos da Asterix, o próprio sketch de Gato Fedorento, qual papel, o papel, qual papel, o papel, é tudo a mesma coisa. São todos o mesmo evento. É a decomposição do nível de estupidez quando tu começas a dissociar pérola a pérola.
Eu estou certo que não andamos muito longe de ter a mesma opinião sobre este tema, mas não sei se é a estupidez. Eu acho que até é exatamente o contrário. Ele encontrou, pelo facto de ter aprofundado hum, tanto o seu estudo, se calhar até dá jeito de saber que ele é matemático e também era um jogador de xadrez, salvo erro. Vou dar aqui um exemplo no outro livro, do outro lado do espelho. Bem, agora que já nos vimos um ao outro, disse o unicórnio, se acreditares em mim, eu acredito em ti. Estamos combinados? Isto é o exemplo daquilo que eu há pouco estava a dizer. As palavras, a linguagem, só vai lá com crença. Só vai lá com crença. Sim, sim, sim. Se desembaraçares da crença, percebes que isto é tudo ridículo. E é a mesma coisa com a comédia. Quem sobe a palco tem que ter uma crença que aquilo que vai dizer é comédia. Porque se desembaraçares desta crença, ou da confiança, não, até do ponto de vista não te apetece. Se fores calculista a um ponto extremo de. Mas aquilo que eu estou a dizer sobre isto que eu quero falar, entrávamos quase naquela conversa entre a Alice e o gato. Mas nem eu, nem ninguém está abalizado para falar sobre seja o que for, porque nós não sabemos nada sobre nada. Então não vale a pena subir a palco. Eu não vou a palco. Isto também era engraçado, tipo um Então não sketch. vale a pena falar. Tipo, E é é tipo exatamente. meta-comédia. Eu chego lá, sento-me, ficamos todos em silêncio a olhar uns Exatamente. para os outros, depois se acaba o meu Exatamente. tempo, eu levanto-me e vou-me embora. Né? Até podia falar sobre isso. A minha ideia era subir, contar-vos umas piadas, mas eu tive uma epifania, minutos de subir a palco, que a linguagem é falível. Nós nunca chegamos à verdade. E como me disseram que a comédia é verdade, se eu estou impossibilitado de chegar à verdade, estou a falar por mim, mas posso falar pelos meus colegas. Eles não estão capazes de fazer comédia. Ninguém está capaz. Os vossos ídolos da comédia não fazem comédia. Nós nunca vamos até aí porque cada um tem o seu grão de crença de que aquilo que eu vou dizer é comédia. Tens outra crença em relação. O público percebe. Partilhar, eu não digo que todo, mas parte do idioma. Eles têm que arranhar o teu idioma de comediante. Caso contrário, és um estrangeiro e se for um público chegando, às tantas manda-te para a tua terra. Não é? E lá vou de autocarro outra vez para a Marinha Grande. Se acreditares em mim, eu acredito em ti. Isto é muito engraçado porque é dito por um unicórnio. O unicórnio precisa mesmo que a Alice acredite nele. Eu acho engraçado que uma figura mitológica, se calhar uma das mais. Mas a Alice, tecnicamente, também precisa mesmo que o unicórnio acredite nela. Se tu te lembrares, no início do livro, ela constata que existe a possibilidade dela não ser ela e ser uma das amigas. Mas isto não pode ser, Sim, porque eu sim, sim, acho que sim, sou sim. eu, mas será que sou ou estou enganada? E entra nesta dicotomia. Ou seja, para a Alice também é uma necessidade que o unicórnio acredite que ela é ela. Já descortinámos outro ponto essencial nos dois livros, porque isso é uma apoquentação que a Alice transporta para os dois livros. No segundo livro torna-se mais negro, vai mais fundo em certos pontos. Mas ela no segundo livro há uma parte, no capítulo 4, Alice do outro lado do espelho, eu sou real, diz ela, e começa a chorar. Não te tornas mais real por chorares, diz um personagem. O Tweedledee, não sei se é assim que se diz. Tweedledee. Não, Tweedledee e é Tweedledum, um gajo sim. com uma cara feia, com um Eu sei. bonezinho. É o Tweedledee e o Sim, Tweedledum, são dois. não há razão nenhuma para chorares. Se eu não fosse real, diz a Alice, meio a rir entre as lágrimas, tudo parecia tão ridículo. Não poderia chorar. Espero que não penses, diz o outro, espero que não penses que essas lágrimas são reais. Uma situação que podemos dizer que não é aquilo que nós dizemos, tem de ser plausível. No entanto, o que ela está a discutir é mais uma vez a realidade e a possibilidade de ser Sim, ou sim. não. E qual é o peso das lágrimas que te tornam mais real? O outro não é por chorar que te torna mais real. Mas o que é a realidade? Mas isso não é. Eu acho que é um dos pontos que se arrasta nos dois livros. Mas acho que tinhas mais pontos para falar no primeiro livro. Eu só queria dar estes. Gostei muito daquela parte do Ah, não, unicórnio. tenho Para mim, vários porque, por exemplo, eu o segundo livro ainda não o li na versão original e portanto, li-o traduzido para português já há muito tempo também. Mas ainda me lembro da história, por isso é que ainda me lembro das personagens e tudo mais. Mas o primeiro que li e que depois, quando conversámos, quando decidimos que íamos ter esta conversa, decidi que o ia ler outra vez para marcar e me relembrar das nuances que acho mais engraçadas. E, por exemplo, há várias coisas que eu acho maravilhosas no livro, porque o ridículo torna-se bem engraçado, porque são situações que tu já viste a acontecer no dia a dia, mas, tipo, no mundo real, no tangível, mas que aqui eles dão a resposta que tu gostarias de ter dado na altura, mas não quiseste dar para não ser descortês.
E então isso faz com que seja hilariante tu veres alguém a ter a lata de ter dado essa resposta. Eu dou-te um exemplo. Está presente, mais uma vez, nos dois livros. Essa coisa de Sim. etiqueta, não há muita etiqueta neste universo, né? Ninguém está a dizer. Não, não, E mesmo quando ou aparentemente. melhor, atenção, E existe mesmo. etiqueta. A questão é que a etiqueta não é o que tu qualificas como Sim, 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 etiqueta sim, sim. neste mundo. Sim, sim. E mesmo quando às vezes há personagens que aparentemente usam a etiqueta que nós conhecemos, a seguir vai num sentido completamente Vai com o diferente. caralho. Sim. Exatamente, exatamente. Um exemplo Mas tu tens. que parece que está a seguir as normas expectáveis do nosso mundo, que é o julgamento do Valete, em que dá-se ali uma inversão. Há sempre uma má interpretação daquilo que a Alice diz. Então, mas vocês vão lançar o verdito antes de ter provas e coisas desse género. E É porque eles, está a tempo. a situação mínima, um emissor e um receptor. Mais uma vez, ficcionamos que falamos a mesma língua. Mesmo quando Mas aparentemente não. falamos a mesma língua, não é? Não. Estás sempre a partir do pressuposto que o outro te entende. Olha, tu és português, eu sou português, entendemos. Não! Não, não é? Não é bem É, assim. é, É o eterno dilema, por exemplo, do acordo ortográfico, que agora que cagado e cagado se escrevem da mesma maneira porque não há acento, sim, sim. é o contexto que diz o que é que é. Mas isso já são corruptelas a posteriori. Mesmo sem esses artifícios que complicam a leitura, mesmo quando há até o entendimento aparente. Eu, quando digo um tigre, tu ouves a palavra tigre e não vais ter o mesmo tigre que eu tenho na cabeça, porque eu tenho outros tigres. Pode ser um tigre da Sibéria, pode ter um tigre da Malásia, pode ser um tigre. Sim. Pode ser um tigre que viste uma banda desenhada, pode ser uma mescla. Ou seja, mesmo que eu te conseguisse descrever, tu ias sempre pintar o tigre da tua forma. E tem de haver uma espécie de acordo. Epá, independentemente da natureza dos nossos tigres, vamos assumir que são iguais, quando não são. E na maioria das vezes não há grande problema em continuarmos o raciocínio achando que estamos a falar do mesmo tigre, quando na verdade não é. Depois há casos como os que, seja na justiça, seja que estão presentes nos dois livros da Alice, o equívoco que parecia mínimo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É aquilo que acontece como se nós lançássemos foguetes todos os dias. Mas um mínimo erro na Na mistura de partida. pólvora. Eu estava a pensar na mudança de trajetória. Uma Ah, pequena ok. diferença na trajetória correta ao longo de milhões de quilómetros e o gajo, em vez de aterrar num planeta, aterra noutro. E Sim, isto sim, sim. na linguagem acontece isso. Não é só o Carroll que faz isso. Há muitos exemplos até na nossa... Até em stand-up às vezes fazemos isso. Enganamos o público porque eles acham que nós vamos para um lado, mas nós vamos por outro lado. Para o outro. E é essa subversão da expectativa onde está o humor. Mas se formos montando em cima desse erro, há uma espécie de propagação do erro e às tantas era expectável que fôssemos falar de um tema e vamos para outro completamente diferente. É a mesma coisa que isto. A variação no alcance do meu dedo é mínima, mas na ponta isto abana como caraças. É exatamente a mesma coisa. E imagina Mas olha, estava aqui a pensar. que o lápis ou a caneta tinham quilómetros. Então, meu Deus. Supondo que tu conseguias agarrar, não é? Tipo Sangoku. Ou seja, este movimento mínimo na ponta dos dedos faria com que o lápis se movimentasse num arco imenso. Entre duas galáxias. Yeah. Já vou falar, vou só dizer isto porque isto pode ser engraçado para tu clipares isto. Que é, ainda há bocado quando estavas a falar do julgamento do Valete, eu dei comigo a pensar, isto era hilariante. Tu clipares só esse bocadinho, porque depois, para quem não sabe, nós estamos a falar dos livros, pensa, tipo, o julgamento do Valete, caralho, isto interessa-me. O que é que o Valete fez? Não é? E de repente aí tens aí o teu gancho de publicitário. Nunca se sabe. Na altura da indignação passada, em vez de ser a Rainha de Copas, aparecer a Fernanda Câncio de Copa. Ninguém se lembrou na altura, pá. Fogo. Nunca ninguém. É só a título póstumo. Mas estava-te a dizer, ter aquelas coisas de boa educação que nós temos como regra de etiqueta e que depois são bué subvertidas e que eu acho hilariante, é quando tu tens a festa de chá com o chapeleiro maluco, a lebre de Márcia e a Alice, e depois está lá um pássaro também, já não lembro quem é que era o pássaro, mas há uma altura em que eu penso que é a lebre de Márcia que diz à Alice, atenção, vamos ter em mente que a Alice é uma criança. Toma, bebe um bocadinho de vinho. E a Alice responde-lhe, mas eu não vejo aqui nenhum vinho. É normal, então nós não temos vinho.
Não foi muito cortês da vossa parte oferecer uma coisa que não têm. Ao que a Lever de Março te responde: descortês é tu sentaste à mesa numa festa que não foste convidado. Não é? Pá, isto é Yeah, yeah. hilariante. Eu acho que falar de humor e de escrita de humor sem falar. Nesses dois livros, os outros, ele tem mais alguns, mas os outros estão mais apagados da minha memória. É mesmo um crime. É mesmo um crime. E, sobretudo no campo do nonsense, quando pensamos mais à frente no Monty Python, não descurando o Monty Python, mas se o Monty Python, os Monty Python deixassem de existir, ok, tinha pena, Era chato. era chato, mas porra, era muito pior se estes dois livros deixassem de existir, para mim. Porque a quantidade de coisas que geraram, e até não sei se há ligações, por acaso nunca li nada sobre algum elemento dos Monty Python que fizesse referências a estes livros. Não me espantaria, mas não me recordo. Também não sei. Esse exemplo é muito engraçado. Aquela etiqueta de seres cortês e hospitaleiro. Mas Sim, depois é desmontado com. Isso é uma construção típica de piadas de stand-up, não é? Porque exato. está Tipo, sempre porque a cena engraçada é a que é ir para o outro oferecer lado, vinho a a uma ir para o outro lado, criança, a ir para o outro depois a lado. criança não vê o vinho, depois é normal que não veja, então nós não temos nenhum. Então, mas se vocês não têm, não deviam ter oferecido. Como assim não devíamos ter oferecido? Tu é que não te devias ter sentado. É bem engraçado, é um crescendo. Olha, por exemplo, há um Uma coisa comediante engraçada. que eu acho, diz, Esta cena do chá até acho que é um bom exemplo para transportar para a nossa política ou para a política. Esta cena, com pequenos ajustes, podia ser dita pelo Trump. tu se extrapolares isto o suficiente, a conversa do Trump, a última conversa do Trump com o Zelensky que foi pública, é isto. É isso onde eu quero chegar. Mas já houve algumas intervenções do nosso primeiro-ministro que se aproximam em muito, porque, tal como neste livro melhor, e para nós, infelizmente, que vivemos no mundo real, há muito desligado da realidade. Ele usa as palavras. Estão todos. Tu não tens um líder político porque eles não vivem, tipo, tu não tens líderes políticos a Mas, o- viverem em mas, o, xabregas. mas o Montenegro, o Montenegro, tendo em conta a realidade do português médio, é um multimilionário. É isso que eu te estou a É. dizer, mas, Mas, mas mas todos são. Olha lá, a Mariana Mortágua é uma líder de esquerda, agora já não é, é uma ex-líder de ex-líder. esquerda, alimentada a ouro. Percebes? As pessoas esquecem-se que o pai dela era um ladrão de bancos e que ficou com mais de 12 milhões de euros em moeda atual. Assim, é fácil tu seres de esquerda, então eu também sou de esquerda se for com o dinheiro dos outros. Por exemplo, estás a perceber, quando és que tens de pagar os impostos, isso não te lê na alma. São todos desconexos da realidade. O próprio Rui Tavares é um histórico invejável, é um histórico, um historiador. Estou a dizer histórico, parece que estou a dizer que o homem é velho. E não era todo esse o meu sentido. Mas transladar aquilo para o mundo real, ele está desconexo da realidade. Tipo, uma pessoa a falar da maneira que ele fala da escola pública, mas que nunca teve nenhum dos filhos na escola pública, Sim, por sim, sim, sim. exemplo. O Mas mesmo André Ventura, um gajo que vem falar da maneira que ele fala, a nível de populismo e de tudo mais, e do que é importante nós termos aqui de controle das pessoas que entram e tudo mais, ele nem sequer tem controle das pessoas que entram para o partido, vai ter controle das pessoas que entram para o país. Ganha exatamente. juízo na testa, caralho. Mas percebes, são todos, são desconexos da realidade. Ok. Porque tu quando chegas, tu lembras Dou- de nós termos tido esta conversa há uns tempos atrás, que a questão era, o mundo da política é uma ascensão através de uma escada que é feita de broches. E tu, à medida que vais subindo de graus, opá, ninguém chega ao topo desta escada e de repente tem um hálito fresco. Não acontece. E isto é verdade para todos. Pronto, é só isso. mas concordo contigo e também é transportável para o discurso, sei lá, publicitário. A gente também já falou, engraçado ou não, cola também com o mundo da Alice. Podia ser dito no mundo da Alice, se fosse uma Alice do século XXI, certamente iam lá cair termos como empatia ou sustentabilidade. E a sustentabilidade, como Sim, hoje é sim, sim. entendida pelas empresas, entra facilmente no mundo da Alice. Sustentabilidade, 100% sustentável, sim, mas traduz-me isto. Desflorestar tudo. É desflorestar tudo. Nós estamos Este muito frango é próximos. sustentável, mas quê? Mas nasceu outro frango quando vocês mataram este? Não, não, mas há algures no mundo há de ter nascido um frango, que é isso que importa. Por exemplo, a média é muito boa para fazer afinações humanitárias, não é? Basta que haja um gajo muito rico, fazes a média. Eu fui pegar esse exemplo por causa daquela cena do carbon offset.
Tipo, tu imagina, tu compras um bilhete de autocarro ou compras um bilhete de avião e podes pagar uma taxa para eles fazerem offset da tua taxa de carbono. E o que é o offset da tua taxa de carbono? É, teoricamente, a quantidade de emissões que a tua viagem vai provocar, dividida pelo número de passageiros que vão no voo. Eles vão plantar árvores suficientes para fixar esse nível de carbono. Mas agora perguntas tu, mas vão fixá-las ao longo da trajetória do avião? Não. Hão de metê-las em algum sítio, eventualmente. Acho eu. Percebes? É muito assim. Mas não sei se ficou claro. De alguma forma somos devedores desses diálogos que estão presentes nos livros da Alice, só que talvez nos diálogos ditos reais que acontecem no nosso mundo, por norma não há contraponto. Ou seja, não há uma Alice, pelo menos a questionar sobre aquilo que está a dizer. É só um chapeleiro louco, um Humpty Dumpty, um gato, mas depois não há Alice, pelo menos, para tentar. Não vai chegar a lado nenhum também, mas pelo menos para tentar. Eu noto que são coisas ditas da boca para fora que nunca sequer tocaram nem foram à fronteira onde se cruzam com a realidade. E mais uma vez, voltamos ao eixo que me parece premente nestes dois livros, que são as palavras, a sua falência o lado inescapável, porque nós queremos chegar ao outro e as palavras é um dos melhores meios, o outro é o sexo, mas não dá para fazer com todas as pessoas, porque segundo o Woody Allen, a melhor forma de conhecer as pessoas é através do sexo. Havia variantes, mas não estou a citar corretamente, mas a ideia era essa. Essencialmente era no sexo, é onde nós somos mais verdadeiros. Não é no stand-up, é no sexo. Pronto. Não sei se o pessoal foi O que apanhado. explica o nível de honestidade que ele queria ter com a filha, né? Exatamente, mas isso são outros 500. Eu queria ir buscar aqui outra cena do outro livro, do outro lado do espelho, que dá aqui mais uma nuance de tudo isto que nós estamos a falar aqui, das palavras, das convenções, de escavacar as convenções, ou pelo menos virar aquilo que é convenção e perceber que há um lado oculto. Continuas a não chegar ninguém tem uma epifania, e agora fiquei mais elucidado. Não, sabes que há outro lado que estava oculto. E se continuares a rodar, vais descobrindo que há sempre outros lados ocultos. A Alice nunca chega ao fim. Pronto, tirei um curso, tenho isto explicado. Quem me tivesse dado conta, ela nunca chega a esse ponto. Parece-me que não é esse o objetivo do autor. No capítulo 6, Alice do outro lado do espelho, a questão, disse a Alice, é se consegues que as palavras signifiquem tantas coisas diferentes. A questão é, disse Humpty Dumpty, qual vai ser o mestre? E é tudo. É exatamente, andaram à volta, o que é isto da realidade? O que é que as palavras conseguem ou não conseguem fazer? E o Humpty Dumpty diz, olha, para simplificar, é quem manda nisto tudo. Quem manda nas convenções é que depois diz tudo certo e errado. E isto é apresentado de uma forma tão simples, um diálogo tão simples, e escancara-te aqui uma verdade, vá. Nós continuamos a não chegar à verdade, até que há um gajo imbuído de um poder divino ou eleito por um comitê de sábios que diz, olha, tenham atenção que isto é isto. Mas será que é? Epá, vamos acatar. Lá está, mas por exemplo, tu se fores a reparar, tu tens personagens que assumem o papel de outros personagens de livro para livro. E por exemplo, essa profundidade de reflexão do Humpty Dumpty, se tu fores a ver, no primeiro livro é a lagarta, não é? É exatamente a mesma coisa. Tanto que a lagarta que questiona bué de vezes a Alice e que a faz duvidar do limiar da sanidade, é a própria lagarta que depois, quando se despede dela, a última coisa que lhe diz é: e lembra-te, podes perder muita coisa, mas but don't lose your temper, tipo, não percas as estribeiras. Podes perder muita coisa aqui, mas não percas as estribeiras. Que é muito engraçado, tendo em conta o universo em que ela está inserida. É o melhor conselho que lhe podia ser. Tipo, imagina, largam-te na Júlia de Matos e depois dão-te um beijinho na testa, uma palmadinha nas costas e dizem-te: vá, agora lembra-te, fica calmo. Mas de facto, eu acho que há sempre esses dois lados de entendimento. Aparentemente é um disparate, depois percebes que é uma lógica, e depois essa lógica, se Que é o for conselho mais honesto. essa Porque lógica, senão, se tipo, for tu ficas dissecada, no Júlio de Matos. exato,
Mas eu acho que o Júlio de Matos nunca anda muito longe. Nunca anda muito longe. Se olhas para trás, percebes que o Júlio de Matos anda-te a perseguir. E eu acho que há sempre aqui alguns degraus. Espanta-te pelo disparate, depois passa esse primeiro momento de impacto, percebes que tem lógica, e se descortinares essa lógica, vais perceber a falibilidade de tudo, quer da tua dúvida, quer da possível resposta do outro, e percebes que tanto a resposta como a questão estão num patamar de ignorância que só é ultrapassado se te agarrares a alguma Pela- convenção. Pensei que ias dizer que se é Tu és ultrapassado pela louco. tua própria ignorância que perdeste não sei quanto tempo para chegar a esta conclusão. O Herbert Welder, no Passos em Volta, começa com "se eu quisesse, enlouquecia". E aquilo que a gente está a tentar fazer é pá, deixa-me lá não enlouquecer, deixa-me lá acreditar nisto. Parece que todas as personagens da Alice, e é por isso que a realidade, a verdade, essas coisas, muito alicerçado na palavra, estão todos à procura de qualquer coisa a que se agarrar, não é? E às tantas, é como no chá. Não há vinho, não há verdade, não há nada. Mas temos de fazer de conta. Temos de fazer de conta Sim, que a sim. chávena está cheia, não é? Temos de fazer de conta. Quem é mais maluco? É o gajo que diz que acha-se lúcido, mas ninguém está a beber nada. Pois é a ironia da cena de repente há uma altura, como é que é? Eu acho que é a Lebre que diz isso, que é vamos andar todos uma cadeira para a direita. Então, mas porquê? Preciso de uma chávena limpa. E as chávenas nunca tiveram nada, estão lá só. E depois tipo a Alice pergunta, então mas vocês, o que é que acontece quando voltam, tipo se vocês vão sempre andando de um lugar para a frente, o que é que acontece quando voltam ao início? E de repente, tipo, acho que é o chapeleiro que olha para ela como se ela fosse doidinha e lhe diz qualquer coisa do género. Então, nessa altura mudamos de tema e volta tudo ao início. Mas aí, se quiseres entregar-te a esses extremos de são e louco, o mundo da Alice, e às vezes o nosso mundo, é uma questão de percepção. É uma questão de perspectiva do sítio onde tu estás, porque consoante os sítios onde tu te pões a ver a história, o chapeleiro pode ser a pessoa mais sã no meio desta história, o gato é, para mim, de longe, a pessoa mais sã nesta história, mas porque o gato desconstrói tudo peça a peça. E isso para mim é bem engraçado, eu identifico-me mais com essa personagem. Mas também é perfeitamente plausível ser o rato que ia morrendo afogado pelas lágrimas da Alice, a pessoa que tem a perspectiva mais correta, quando tem medo de toda a gente e de tudo e de todos, porque nunca se sabe. Ele é pequenino, tudo aqui me mata e tudo me posso comer, eu não sei de onde é que vem a próxima ameaça. Tudo é válido. Sim? Mas olha, o exemplo do coelho, quando nós lemos essa história em pequenos, fica claro que aquela personagem está desorbitada do que seria uma vida saudável. Parece-me que não me recordo quando era pequenino. É isto que eu quero para a minha vida. É isto que eu quero para a minha vida. No entanto, envolvidos esses anos todos, nós damos-nos conta e o nosso mundo, o que abunda, são sósias desse coelho. Não é? Do ponto de vista E até didático, mesmo nós temos um sim. bocado desse coelho dentro de nós todos os dias. Para compensarmos isso, ou seja, nós lemos o livro e pelo menos essa mensagem não é muito criptografada, está claro, não é que não é aquele o modelo a seguir para apreciar a vida. No entanto, nós criamos uma narrativa interior que consegue conciliar o facto de sabermos que está errado com outra. Ou seja, no fim de contas, para te manteres de pé ou falsamente lúcido, tu tens de criar uma espécie de certame de convenções, uma espécie de puzzle de convenções que, ao mínimo detalhe, se alguém tira uma peça, desaba tudo. Estes livros da Alice são uma espécie de xadrez de convenções. Como é que se chama aquele jogo? É o Jenga, não é? Que tu tiras um pauzinho e aquilo cai tudo, não é? Sim, depois pode cair tudo. Sim. Ou seja, nós dentro de nós, a nossa construção, a nossa ideia de nós próprios em relação ao mundo, é uma espécie desse jogo. Olha, vamos tirar isto que pode ser que não caia, mas há um dia em que damos-nos conta que cruzamos-nos com o unicórnio e damos-nos conta que para existirmos ele tem de acreditar em nós e vice-versa. Mas nós lemos a algures que o unicórnio não existe. E depois ficamos, mas eu quero existir. Agora estou dependente de uma coisa que não existe para Mas se o existir. unicórnio não existe e eu estou a vê-lo, será que quem não existe sou eu? E é exatamente. Então agora eu preciso que o unicórnio acredite em mim. Sim, sim. Mas e entramos naquele lugar comum que é o conhecimento é um abismo, não é? Se calhar não é muito óbvio nestes dois livros. Tu, à medida que te aprofundas em qualquer coisa, pode até parecer a cena mais simples, mas à medida que aprofundas,
Isto é um Que abismo. aprofundas o teu conhecimento, o que te surge não são verdades, são apenas mais perguntas. É um abismo, porque tu dás-te conta que esse nada é um nada cheio de mandíbulas pronto a comer-te, não é? Não é um nada afável, é um nada ansioso de devorar. E qualquer coisa, não é? Que de repente, uma sala onde uma sala não é ao ar livre para tomar o chá, de repente aquilo torna-se uma questão em que depois tudo em causa, não é? Mas na nossa vida, o que nós fazemos, e daí que voltamos ao início da conversa, o contacto com a criança, ou com uma filha, ou com alguém mais novo, faz-nos recordar este lado inocente, e a inocência tem muito de este idioma do disparate e de desmontar espontaneamente. À medida que envelhecemos, cada um de nós coleciona convenções, não é? Coisa tão simples como isto. Tu, quando falas com uma criança pequena e lhe dizes não podes fazer isto, a razão pela qual tu lhe dizes que não pode é por uma construção moral ou uma construção cognitiva que tu tens. Na perspectiva dela, tipo, imagina, não podes bater com este jarro na cabeça. Como assim não posso? Olha aqui. Pum, pum, pum. Yeah, exatamente. E é isso Desmontou que faz com que seja rápido. bem divertido. É claro que isto é comédia. Grande parte destes livros é comédia. Mas se quiseres tirar a teoria destes livros, isto basicamente é o coração da comédia. É olhares para uma convenção e tentar desmontá-la na medida do possível. Depois, se vais mais para um lado, para o nonsense, se vais mais para o humor negro, se vais mais. Só o ato de incidir, às vezes é isso. E muitas vezes está aqui, só que depois parte para outros campos, mas começa numa observação. Tu, quando de facto observas uma coisa, percebes que essa coisa quase que não existe. É a cena de olhar. Quando olhas verdadeiramente para uma coisa, começas a duvidar que estás a ver esta coisa. Não é? E é por isso que eu uso óculos. Eu olho muito para as cenas. E não Se eu não só. olhasse para as Se tu cenas, não fores a precisava de pensar óculos. bem, isso aplica-se perfeitamente no teu dia a dia no paradigma do dinheiro. O paradigma do dinheiro é esse. O dinheiro tem valor porque há uma convenção que lhe dá valor. Porque quando tu Exatamente. olhas para aquilo, tem muito. Tu, se estiveres cheio de fome, tem muito mais valor uma sandocha do que uma nota de 20 euros. E uma nota de 20 euros compra imensas sandochas. Mas tu não comes a nota de 20 euros. A tua propensão para trabalhar. Tipo, tu quando trabalhas, tu achas que estás a exercer um trabalho e que te estão a pagar. Mas na realidade, o que tu estás a receber, o que tu não é pelo teu trabalho, o que te estão a pagar é pela tua saúde. Tu estás a abdicar de tempo de vida a troco de uma retribuição financeira. A retribuição financeira é essa, que assenta num jogo de convenções e que depois convenciona-se que às vezes vale mais, às vezes vale menos, por motivos que também são convencionados. Quando começa a existir uma matriosca de convenções. A coisa tornou-se tão labiríntica, eu trabalho para ter dinheiro, para viver melhor, mas depois dás-te conta, mas eu trabalho cada vez mais para viver melhor, mas como é E que eu não vivo vive se melhor. preciso de tempo? Exatamente, e tudo entra em colisão, porque nós nunca chegamos ou descurámos este lado de analisar as coisas como a Alice é. Calma, vamos lá olhar isto de novo. Até porque é a questão de, por exemplo, o coelho, se fosse transportado para o nosso século, seria aquele que veria pior. Pois para ver o nosso século é preciso estar parado. Porque se fores à velocidade do nosso século, para ti, em princípio, vai estar tudo bem. Tu precisas de parar para ganhares contraste em relação àquilo que te rodeia. Há uma frase, eu não sei, já deves ter ouvido certamente, do Santo Agostinho, muitas vezes citada, que é eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que é, eu não sei responder. Algo assim deste género. Podia estar no mundo da Alice. Porque, bem vistas as coisas, eu até acho que tem alguma coisa escrita, não sei se alguma vez publiquei, comecei a brincar com essa frase. Eu acho que é aplicável a quase tudo. Se fores verdadeiro contigo mesmo, eu aceito quase tudo, mas não me peçam para explicar. Quando eu começo a explicar uma coisa, se eu for verdadeiro comigo próprio, eu dou-me conta que não sei assim tão bem das coisas. Tu tens a E convicção isto que é, sabes até teres que elaborar sobre isso. se fôssemos absolutamente sinceros connosco próprios, isto aconteceria com toda a gente. Tu, à medida que ias verbalizar uma ideia sobre alguma coisa que até achavas que dominavas, ias estar a contar, afinal não sei assim tanto. E este tipo de raciocínio caía facilmente, até se quiseres, é outra leitura da Alice. É, tu achas que sabes, vais desenvolvendo o tema e dás-te conta que não sabes nada, pelo facto de teres aprofundado o tema. É a mesma coisa que o paradigma da gravidade. Tu sabes que se eu largar isto, isto vai cair. E vai cair porquê? Por ação da gravidade.
Agora vamos assumir que tu és uma criança de 4 anos. Então isto vai cair. Mas vai cair porquê? Por ação da gravidade. Porquê? Então porque há a força de atração das massas e há uma massa maior que atrai isto. Mas porquê? E aqui tu começas a entrar no limbo do porquê realmente tu não sabes. Porque depois há várias teorias. É porque o núcleo da Terra está em rotação e portanto cria uma captação centrípeta, é Mas mesmo isso só a é. Ok, massa, à ok. medida que tu vais descendo, tu cada vez te apercebes que o teu conhecimento é cada vez mais vazio. Se calhar é uma coisa que está presente em tudo, até na matemática, na física, na filosofia. Depois depende de cada um, porque há pessoas que sabem mais, pessoas que sabem menos, mas há sempre um ponto em que tu bates numa convenção. Seja uma convenção que tu herdaste de outras pessoas, seja a convenção da própria disciplina. Convencionou-se que há uma temperatura para um corpo qualquer. Não se, por exemplo, até os metros são uma convenção. Convencionou-se que era não sei o quê. Sim, O sim. segundo é uma convenção. Tu alicerçaste o mundo em convenções. Se voltares ao início, percebes que está tudo baseado, é tudo baseado em convenções. Se fizeres, se fores mesmo à última, ou pelo menos ao ponto que tu sabes, mas porquê? E então dinamitas e percebes que não percebes nada sobre nada. Não é? Porque não Exatamente. percebes. Eu alicercei o meu mundo com base nestas convenções. Numa listagem de suponhamos. Exatamente. Depois cada um tem os seus pressupostos, os seus dogmas, que podem ser matizes mais religiosos, mas mesmo fora da religião, mesmo a matemática, não é? Tens de acreditar que o zero é uma abstração. Está bem, mas o zero entras no eterno paradigma, porque imagina, e isto para mim é das coisas mais engraçadas em termos de pensamento matemático. Tu aprendeste que o número, quando é dividido por ele próprio, é igual à unidade, não é? 4 sobre 4 é 1, 5 sobre 5 é 1. Então 0 sobre 0 é 1, não é indeterminação, não é? Mas o zero é um número à parte. Não, 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 É a não, não, mesma não, coisa. não. Todos diferentes, todos iguais. Que perspectiva racista de números é essa? Essas pequenas coisas, quando tu pegas dessas regras, por exemplo, tu lembras-te de aprender, isto aprende-se para aí no 11º ou 12º ano, acho eu, o Teorema de Bolzano, não, é antes, o Teorema de Bolzano-Cauchy, que é, para mim é o teorema mais bacoco, mais desprovido de sentido que existe, porque isto não é teorema nenhum, isto é uma verdade lá para ali, só caraca. Porque é tão simples como isto. Se a função está definida em A, está definida em B, e é contínua entre A e B, então há um ponto C no meio. A sério, gênio. Portanto, se este lápis tem uma ponta e tem um fim, então desde a ponta até ao fim há lápis. Olha, colapsaste. E agora estou eu aqui, no podcast do Gamito, a ver o Gamito congelado, assim, Acho que a foste. olhar para o infinito. O que é que terá Estou a acontecido? ver. Vamos escrever uma coisinha ao Gamito. Deve ter caído. Eu perguntei ao Gamito, o que é isto? Ao que ele me responde, estou. Tenta lá entrar de novo. Ok, então vamos sair. Aí está o homem outra vez. Pronto, isto agora está a enviar em backlog. E ele que faça o que ele quiser, acho eu. Então a gente termina já, que é para ter a certeza que isto. Estavas a terminar alguma ideia? Já não me recordo. E pronto, crachaste outra vez. Estavas. Oi? Isto claramente não está fácil. Não está fácil. Olha, dizemos as últimas palavras e fechamos. Onde é que. Já aconselhas este livro às pessoas que já leram e às pessoas que não leram ainda? Pá, aconselho, era o que eu estava a dizer, é um livro que eu gosto muito, li em criança, depois voltei a ler em adolescente e agora comprei na versão original para porque queria ter a percepção das diferenças de nuance entre aquilo que é a tradução e aquilo que é o livro como intenso, como foi escrito intencionalmente. E opa, era o que eu estava a dizer logo no início, sem desprimor nenhum para as traduções do livro original, é completamente diferente. Porque há nuances que se perdem, e para mais quando tu falas o idioma em que ele foi escrito originalmente, tu consegues apanhar essas pequenas nuances que na tradução tu não consegues, porque as dicotomias de linguagem não estão presentes, tipo, são diferentes, e muitas vezes é difícil tu manteres o mesmo sentido numa tradução e fazeres essa bivalência. Mas recomendo o livro, sim, recomendo os dois até. Recomendas aos comediantes? Mas por Achas que alma de devia-se. quem é que isto, é que eu estou isso, eu ainda há bocado estava a ouvir tão bem e agora ouço aos cortes.
Isto é estranho, o que é que terá acontecido para aqui? Vamos já para a reta final. Este foi o Império das Aspas. Sigam o Miguel Vieira nas redes sociais. O princípio é Miguel Vieira. Estou certo? Miguel, onde é que te podem seguir? E terminamos, e as últimas palavras são tuas. Peço-te para ser sucinto antes que isto rebente e fiquemos Antes que isto sem exploda, não gravação. é? Opa, olha, podem me encontrar tipo, no Instagram e no TikTok na letra U e depois Miguel Vieira, que é de ser o meu nome de screen que está aqui, pelo menos era o que eu tinha definido. E depois podem, tipo, sigam-me, vão vendo onde é que eu vou andando e encontramos-nos nos palcos do país, não é? E é isso. Muito obrigado por teres aderido a esta brincadeira, a falarmos aqui Ora, uma essa tenho ladinha. todo o gosto. Já não falava Não? contigo há imenso tempo. E tens a ganhar, não é? Tens a ganhar. Ganha-se sempre qualquer coisa. Porque tu agora, como é que tu disseste ainda há bocado, tu agora és, como é que é, pornograficamente pago pelo mundo do... Não era pornograficamente, vou dizer que tu usaste. Churudamente. Churudamente pago pelo mundo do podcasting. Portanto, Que é um um advérbio de gajo às modo, vezes, pronto, não é? advérbio de modo poucas vezes utilizado, churudamente, não é? Eu sou um tipo chorudo também, estou muito chorudo, choroso também sou choroso. Não, não sou. Não sou muito das mágoas. Eu quero que a vida se foda, como diz o outro, mas em relação aos portugueses. Eu quero é que os portugueses se fodam. Não deixa de ser curioso quando o homem tem uma obra tão vasta e a única coisa que recordam do César Monteiro. Eu acho que isso é tirar de contexto, porque eu acho que o que ele queria dizer é eu quero que os portugueses se fodam, porque nós claramente estamos a ficar com muito pouca população nativa, e então é preciso a malta pinar mais para gerar mais descendência, e acho que o caminho era por aí. É Os das piores gajos, ideias que eu tinha ouvido. exatamente, exato. E o se é que foi posto a mais para denegrir aquela pessoa. Estamos fechados. As últimas palavras são tuas. Diz o que quiseres e termina a gravação. Opá, olha, pronto, é um livro que eu recomendo, leiam, é muito divertido. As personagens são todas hilariantes. E é um livro que, se vocês lerem com a atenção devida de quem se vai divertir a ler um bom livro, há muita coisa que vocês conseguem tirar dali no sentido de aprendizagens para a vida e de aligeirar um bocado a seriedade com que vivemos este pequeno período de férias que a morte nos concede. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never